Muito obrigado. Todos podem ouvir o que eu estou falando? Aí no fundo também? Então, primeiro eu quero agradecer muito ao professor Álvaro Ferraz e ao professor Vanderlei Banhato pelo convite. E dizer que eu resolvi falar em português. However, for those who don't understand Portuguese, feel free to interrupt me and ask questions in English at any time. Okay? You might also ask in Dutch, but okay. O título da minha palestra é uma mixórdia de coisas, né? Átomos, entropia, vida, universo, Big Bang. Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Bom, por duas razões. Primeiro, porque são coisas que eu procurei imaginar como introduzir no ensino médio de uma forma a mais simples e compreensível que pudesse. Cada um desses assuntos, por si só, é bastante enrolado. E a segunda razão é porque eu queria salientar o papel que tem a observação. Embora a gente esteja celebrando também aqui estes kits que têm a ver com experimentação, eu quis mostrar que muita coisa se pode aprender aprendendo a observar as coisas e pensar sobre elas. Então, eu vou começar com aquela imagem de Newton e a maçã, embora não há evidência direta de que ela caiu na cabeça dele, mas ele observou a queda da maçã, que isso indicava que existia alguma coisa atraindo a maçã em direção ao centro da Terra. E aí, presumivelmente, ao olhar para o céu, e olhar para o céu, vocês vão ver que já pode ensinar muita coisa, ele pensou, então, na Lua como algo que também estava caindo para a Terra. E caindo não diretamente, mas através de uma composição de dois tipos de movimento em direções diferentes, de fato, perpendiculares, uma em direção ao centro da Terra e outra perpendicular a essa. E, com isso, embora ele não tenha, nessa ocasião, usado esses termos, ela tem momento angular em relação à Terra. Então, ela não cai como a maçã até atingir, mas fica em órbita. E ele, no seu tratado, Os Princípios da Filosofia Natural, ele tem uma figura em que aparece uma montanha muito alta e uma espécie de canhão lançando do alto dela um projétil. E ilustra que, conforme a velocidade inicial do lançamento, pode descrever o que parece ser um arco de parábola, mas aumentando o impulso na direção normal, pode descrever uma órbita em torno da Terra como um satélite. Então, ele foi um precursor da NASA também. E foi levado, então, por isso, à hipótese da gravitação universal. Vamos voltar lá para o fim sobre a relação dele com gravitação.
Bom, vamos agora chegar aos átomos ou moléculas. No seu livro fantástico de física, Feynman, no volume 1, começa o curso dele dizendo o seguinte: suponhamos que a gente queira mandar uma mensagem para gerações futuras, curta, mas com muito conteúdo. O que é que a gente deveria transmitir daquilo de essencial que nós aprendemos? E ele diz: a mensagem fundamental que eu transmitiria é esta: a matéria é formada de átomos, ou moléculas, se quiserem, também. Porque com isso dá para explicar uma quantidade enorme de fenômenos. E isso tem a ver com o fato de que átomos e moléculas são extremamente pequenos. Um átomo típico é muito pequeno comparado com uma bactéria que foi primeiro observada pela invenção do microscópio. Então, o átomo é da ordem de 1000 vezes menor do que uma bactéria, não é visível ao microscópio. Então, um copo d'água, que é formado de moléculas de H2O, tem um número fantasticamente grande de moléculas, da ordem de 1 trilhão. Mas isso é muito difícil de a pessoa conceber o que é 1 trilhão de trilhões. Então, a melhor coisa que eu encontrei é dizer: isso é mais do que o número total de grãos de areia em todas as praias da Terra. Ok? Bom, esse número, no caso de um mol em condições normais, é o que se chama o número de Avogadro. E há um livro maravilhoso de Jean Perrin, que ganhou o Prêmio Nobel pelos seus trabalhos sobre isso, que se chama Os Átomos, de 1913. Acontece que, até o princípio do século XX, cientistas muito famosos, como Mach e Ostwald, não acreditavam na existência de átomos. Isso, em parte, por razões filosóficas de serem, chamava, positivistas, e que uma evidência visível e concreta de que existiam átomos. Quem primeiro demonstrou realmente que existiam foi Einstein. Naquele ano famoso de 1905, a tese de doutorado de Einstein foi sobre flutuações. E ele escreveu um artigo, cuja tradução do título é Uma Nova Determinação das Dimensões Moleculares. Nele, ele desenvolveu a teoria do movimento browniano, que tinha sido descoberto pelo botânico Robert Brown, olhando grãos de pólen imersos na água ao microscópio e vendo que eles fazem uma espécie de dança tremendamente irregular, que depois, com mais resolução, deu para perceber que cada segmentozinho aqui, se eu fosse ampliar, mostraria o mesmo tipo de zigue-zagues nessa escala menor e assim por diante, até chegar quase nas dimensões realmente moleculares. Então, Einstein, quando desenvolveu a teoria, não é claro nem que soubesse da existência do trabalho de Brown. Mas
ele percebeu que era uma das coisas que permitia determinar ou estimar o tamanho das moléculas. E há uma variedade enorme de métodos diferentes para chegar a esse número de Avogadro, que estão expostos no livro do Perrin, uma das razões pelas quais ele ganhou o Prêmio Nobel. E uma delas é exatamente olhar para o céu em um dia um pouco melhor do que o dia de ontem, quando você pode ver que ele é azul, e perguntar por que é que o céu é azul. E isso tem tudo a ver com a existência de átomos e moléculas e com as flutuações da densidade na atmosfera. Quem primeiro fez uma hipótese foi Lord Rayleigh, que fez observações ao ar livre sobre o espectro da luz solar e que supôs que existissem diretamente o espalhamento da luz por partículas diretamente muito pequenas na atmosfera, e ele sabia que partículas muito pequenas, com dimensões que são comparáveis ao comprimento de onda da luz, espalham a luz muito mais fortemente na região do azul, do violeta, do que no vermelho. Então, essa é a ideia dele, mas, de fato, o que Einstein mostrou é que flutuações de densidade têm esse efeito, independentemente de ser grãos pequenos ou, como o Rayleigh supôs, ou realmente o movimento browniano. E o fato, então, de que átomos e moléculas têm esse movimento perpétuo levou a uma teoria da origem da pressão de um gás, uma teoria molecular da pressão. Essa agitação térmica perpétua das moléculas num recipiente fechado leva a colisões entre elas e com as paredes do recipiente. E em colisões com as paredes, Vanderlei, você pode passar para o seguinte, por favor. Elas funcionam como um jato de areia que a gente manda numa parede, inclusive para limpar ou polir, em que elas, então, produzem uma pressão. Bom, o calor, diz a primeira lei da termodinâmica, é exatamente uma forma de energia que tem a ver com a energia do movimento, a energia cinética média dessa agitação molecular. E a gente tem evidência disso, se é escoteiro, com a famosa maneira de acender uma fogueira. Não é nada fácil, nunca consegui, mas o melhor método talvez é se você tem 2 gravetos bem secos e um pouco de palha bem seca, tem que ser, e você faz um movimento de rolamento entre eles até aquecer o suficiente, ou por uma faíscazinha, conseguir acender um pedacinho de palha e aí ir alimentando a sua fogueira. Então, aí se vê diretamente que o calor resultou da energia do movimento. Muito bem.
Na temperatura ambiente, a velocidade média dessa agitação molecular é muito grande, é da ordem de quilômetros por segundo. Então, um recipiente que, obviamente, tipicamente tem dimensões muito menores do que 1 quilômetro, nós temos colisões muito frequentes com as paredes que produzem, então, a pressão. Bem, na Revolução Industrial, essa energia térmica foi usada através da invenção da máquina a vapor, que realmente foi uma grande revolução. Então, vamos chegar agora ao segundo tópico, que é o conceito não só da segunda lei da termodinâmica e da entropia. E aqui, o que é fundamental é entender que existe uma diferença fundamental entre calor e outras formas de energia. Por exemplo, a energia mecânica que fica armazenada numa mola estendida ou a energia elétrica de uma bateria. E o que a segunda lei faz é caracterizar o calor como uma forma desordenada de energia. Então, vamos tentar entender o que significa isso. Se eu tenho um gás a temperatura ambiente, como eu mencionei, o ar que está nesta sala, as moléculas, aquele número fantasticamente grande de moléculas, se movem em todas as direções e vimos que velocidades médias do movimento são da ordem de quilômetros por segundo. Só que elas não têm tempo de percorrer 1 quilômetro, porque estão o tempo todo colidindo umas com as outras, ou então colidindo com as paredes. E nisso elas só conseguem percorrer distâncias muito pequenas, de milésimos de milímetro, entre duas colisões consecutivas, é o que se chama o livre percurso médio. Bom, então, a energia média de movimento das moléculas é energia cinética, mas é energia totalmente desordenada devido a esse movimento caótico em todas as direções, o que é típico do calor. Para tentar entender melhor, a gente pode contrastar esse movimento tão desordenado com um movimento ordenado, novamente de moléculas de água, mas na correnteza de um riacho, em que a maioria das moléculas está se movendo na direção da correnteza. Aí existe também aí uma energia mecânica, mas que é ordenada e, com isso, pode ser usada para acionar um motor e produzir trabalho, como era conhecido desde a remota antiguidade, no uso, por exemplo, do que é uma roda d'água, que eu aproveito a correnteza do riacho para fazer girar essa roda d'água, e com isso era sempre usado para moer grãos. Então, esse é um exemplo de energia ordenada. E outro exemplo são ventos fortes que, de novo, representam energia cinética, mas ordenada de moléculas de ar. E aí, de novo, a gente pode utilizar isso para produzir movimento de motores, como felizmente vem acontecendo cada vez mais, especialmente aqui no Nordeste, onde o vento é muito forte. Então, quando a gente está aquecendo um corpo, a gente está aumentando a energia cinética média das moléculas.
Mas, ao contrário desses exemplos da correnteza ou do vento, ela não é transmitida espontaneamente para um outro corpo. Só acontece essa transmissão se o outro corpo for mais frio, se ele estiver a uma temperatura mais baixa. Então, se a gente tem exclusivamente corpos que estão todos à mesma temperatura, o que se diz em equilíbrio térmico, não é possível fazer funcionar continuamente um motor. E essa é uma das formas pelas quais se pode enunciar a segunda lei da termodinâmica. Então, é por isso, quer dizer, uma outra maneira de dizer, se a gente pudesse converter energia térmica em trabalho, fazer funcionar um motor nessas circunstâncias, a gente teria o que se chama um moto contínuo de segunda espécie. A primeira lei proíbe um moto contínuo de primeira espécie que viola a conservação da energia. Mas a segunda lei, um sistema como esse, mesmo em equilíbrio térmico, poderia não violar a primeira lei. Mas se existisse um moto contínuo de segunda espécie, isso seria praticamente a mesma coisa que um moto contínuo, no sentido de que já existe um reservatório de energia térmica à temperatura ambiente que é quase inesgotável. Tanto a atmosfera como os oceanos são exemplo disso. Um navio poderia funcionar aproveitando a energia térmica das águas do mar e até, ao mesmo tempo, resfriar uma geladeira para guardar alimentos. Bom, uma outra consequência do fato de que o calor passa espontaneamente de um corpo quente a um corpo frio, mas não em sentido inverso, isso ilustra pela primeira vez na física a irreversibilidade. São efeitos irreversíveis. E a gente pode perguntar de onde vem essa irreversibilidade. Bom, um exemplo que ilustra isso muito bem. Se eu tenho um frasco de perfume numa sala fechada e vou destampá-lo, o aroma do perfume se espalha por todo o ar ambiente e até com uma certa rapidez. Então, o que está acontecendo ao nível microscópico? As moléculas de perfume estão escapando desse frasco em todas as direções e vão sofrendo esse número gigantesco de colisões sucessivas com moléculas de ar. E vão, então, se difundir por todo o ar da sala. Se eu olho para cada colisão, é um processo reversível. Então, nada impediria, em princípio, que todas essas colisões pudessem se inverter e que todo o perfume que se difundiu pela sala voltasse espontaneamente de novo a se concentrar no frasco. Mas ninguém acredita que isso acontece. Por quê? Não porque é impossível, mas é por ser fantasticamente improvável. Então, da mesma maneira, uma pessoa mergulha numa piscina. A energia cinética dela vai se convertendo em energia térmica já no trajeto pelo ar, né, atravessando as moléculas de ar e também ao mergulhar para a água da piscina. Mas imagino que muitos já viram filmes em que o mergulho é filmado e o filme é passado de trás para diante.
o que é que aparece? O mergulhador está sendo ejetado da piscina e levado de volta ao trampolim. Todo mundo cai na gargalhada, porque não está sendo não há nenhuma contradição aí com o princípio de conservação da energia. Mas, para reverter todas essas colisões com moléculas de ar e de água, isso é ainda muito mais improvável do que o frasco de perfume que volta a se concentrar todo depois de espalhado no ambiente. Então, isso mostra que a segunda lei é, pela primeira vez na física, uma lei de um tipo novo. É o que se chama uma lei estatística, que se aplica exatamente pelo fato de que o número de moléculas de um sistema macroscópico é um número tão fantasticamente grande. E é isso que garante a validade da segunda lei. Uma companhia de seguros de vida funciona por quê? Porque ela tem um número muito grande de clientes e ela usa cálculos da expectativa média de vida em cada setor dos segurados, empregando dados estatísticos que foram coletados para toda a população. Então, a companhia de seguros de vida funciona confiando em probabilidades no que se chama lei dos grandes números, mas elas são muito prósperas. Então, o que aconteceu em todos esses exemplos é que o estado inicial das moléculas é um estado ordenado. Todas as moléculas de perfume estão no frasco. O estado final é completamente desordenado. É como você ter um bando de crianças pequenas num quarto com brinquedos todos bem arrumados em prateleiras e travesseiros sobre os colchões. Depois de algum tempo vai ter plumas voando pela sala e ok. Então, essa transição de ordem para desordem é medida na mecânica estatística por uma grandeza nova chamada entropia. E a entropia mede o grau de desordem do estado microscópico do sistema. Então, isso parece um conceito extremamente abstrato, mas eu quero mostrar que, longe disso, pode ter efeitos bem concretos. Por exemplo, pode produzir uma força. É o que se chama uma força entrópica. Eu quase pedi ao Vanderlei para preparar uma demonstração, mas não houve tempo. Mas cada um aqui pode fazer isso em casa. Como é que pode verificar isso? Muito bem. Em geral, o que a gente espera quando a gente esquenta um material? Você espera que ele se dilate, aumente de volume, porque a energia cinética média das moléculas aumenta e você espera que isso vai expandir o volume. Só que se eu tenho uma fita elástica de borracha, acontece o contrário. Quando você aquece, ela contrai, quando você resfria, ela se dilata. Um exemplo de demonstração e um teste experimental está representado aqui. Eu pego uma garrafa, digamos, de água mineral de, sei lá, 1,5 litros, mais ou menos alta, cilíndrica, e corto o topo dela. Eu faço um furo que atravessa de um lado para o outro e eu faço passar um lápis, por exemplo, através dele,
E aqui pendurado está um desses elásticos que a gente usa, né, uma fitinha de borracha para prender algum objeto. E eu tenho um peso suspenso na ponta do elástico, dentro de um copo que inicialmente está com água quente, bem quente de preferência. Aí eu jogo cubos de gelo. O que é que acontece? Está resfriando a borracha e com isso ela se dilata. E o peso desce. Eu posso medir o nível. Então, esse é o tipo de experimento caseiro para mostrar uma força de origem entrópica. Por que ela é de origem entrópica? Porque moléculas de borracha, bem diferentemente de moléculas de água, são polímeros. Elas são formadas como um colar de contas de bloquinhos pequenos que se repetem um grande número de vezes. Então, o que acontece com isso, digamos, na água quente, esses polímeros tendem a se emaranhar, eles vão se enrolando uns nos outros, como, por exemplo, sei lá, um espaguete que a gente está pegando no garfo. Essa desordem representa o máximo de entropia. Mas quando eu resfrio, o que acontece é que os polímeros vão poder se deslocar só numa direção, eles têm menos possibilidades de se emaranhar e de criar desordem. Então, por isso, eles se esticam. Ok? Isso é muito parecido com uma famosíssima demonstração feita na televisão por Feynman. E ele estava numa comissão para tentar explicar o desastre que ocorreu com a nave espacial Challenger, que explodiu logo após o lançamento, matando os astronautas a bordo, inclusive a primeira astronauta, que era uma professora, então, astronauta feminina. E o que ele fez foi mostrar o seguinte: ele pegou que chama um O-ring. Um O-ring é um anel de borracha circular que é usado para vedar uma junta. Então, a ideia é que ele vai se expandir para preencher completamente um vazio de uma junta. E ele, então, cortou um pedaço desse O-ring da NASA, mergulhou em água gelada, exatamente esse experimento, e mostrou que ele se expandia, mas não suficientemente, ele tinha uma forma que ainda não permitia vedar realmente. Então, o que tinha ocorrido foi isso. Muito bem. A segunda lei introduziu na física o que a gente chama a seta do tempo. Se a gente considera um sistema que está isolado, o que quer dizer isolado aí? Tem que ser mecanicamente e termicamente. Então, por exemplo, ele está num recipiente fechado, não permitindo trocas de energia nem mecânica nem térmica com o ambiente. Por exemplo, o conteúdo de uma garrafa térmica e que, por isso, é usada para manter durante muito tempo um líquido quente ou frio. Então, a segunda lei pode ser formulada em termos desse conceito de entropia. Ela diz: a entropia de um sistema isolado
não pode diminuir. Ou aumenta ou se mantém constante. Por favor, é o seguinte. Então, se o sistema não está isolado, nada impede que a sua entropia diminua, desde que a entropia do ambiente aumente na mesma proporção ou maior. E aí chegamos ao terceiro tópico, que é a vida, que parece ser uma contradição completa da segunda lei. Um organismo vivo, ele está se desenvolvendo a partir de quando ele é gerado e, aparentemente, está com um grau de ordem crescente. Isso não é uma violação da segunda lei da termodinâmica? Bom, não é, por uma razão muito simples. É que um ser vivo não é um sistema isolado. É o oposto. Ele está em forte interação com o seu ambiente o tempo todo. Ele respira, ele se alimenta, e é graças a isso que ele sobrevive, cresce e, aparentemente, aumenta a sua ordem. Então, Schrödinger escreveu um livro que teve muita influência na biologia, chamado O que é a Vida? E ele diz o seguinte: um organismo vivo se alimenta de negentropia. O que é negentropia? É simplesmente entropia negativa. Em lugar de desordem, é ordem. Mas Schrödinger talvez não soubesse que, muito antes dele, o fundador da mecânica estatística, Boltzmann, já havia entendido e mencionado isso em 1875, da ordem de quase que meio século antes de Schrödinger. E ele estava falando dos vegetais, mas aqui eu estou traduzindo Boltzmann. Ele diz o seguinte: a luta dos organismos pela vida não é uma luta por matérias-primas. Para eles, ar, água e o solo são abundantes. Também não é uma luta por energia que existe em qualquer deles sob a forma de calor. É uma luta por negentropia, que é fornecida pela transferência de energia do Sol quente para a Terra fria, o que mostra que Boltzmann tinha entendido muito profundamente a origem da vida, porque realmente é o Sol que é o grande responsável pela manutenção da vida na Terra. A religião mais científica, a meu ver, era do Egito Antigo, dos adoradores do Sol, porque o Sol é que realmente fornece e mantém a vida na Terra. Então, o que acontece é que a entropia do Sol aumenta pela emissão de radiação luminosa para o espaço e, ao chegar à Terra, é que isso permite que seres vivos se desenvolvam, diminuindo a entropia. Isso acontece por uma combinação de efeitos que estão esquematizados aqui, mostrando o que acontece com a energia solar. Ela tem um tipo de efeito que é o que vai gerar a ordem de seres vivos através da fotossíntese realizada pelas plantas. As plantas absorvem gás carbônico da atmosfera e água da atmosfera, do solo, e produzem, através disso,
uma substância que é a glicose ou congêneres, que vai permitir a alimentação, são moléculas ordenadas, criadas pelo Sol, e que vão ser assimiladas pelos seres vivos, começando pelos vegetais, através de um efeito inverso, que é o que se chama respiração celular. Então, aí é o contrário e há produção de oxigênio para a atmosfera. Mas tudo isso gera a substância básica, que é o motor da vida, se quiserem, que é chamada de ATP, o trifosfato de adenosina, a molécula crucial para transmitir energia aos seres vivos. Bom, é possível escrever a fotossíntese como se fosse uma reação química, 6 moléculas de CO2 e 6 de água mais a luz levam a glucose C6H12O6 mais 6 moléculas de oxigênio. Só que essa fórmula não representa nem de longe o mecanismo da fotossíntese, que é extremamente sofisticado. Eu levaria mais de um colóquio aqui para explicar, de fato, todo o mecanismo da fotossíntese. Mas é através desse processo de respiração celular que esse oxigênio gerado teve um efeito tremendo sobre a atmosfera da Terra. Bom, então, esse efeito se realiza nos chamados cloroplastos de folhas verdes. Uma célula vegetal típica tem dezenas de cloroplastos que absorvem a luz solar por uma molécula de um pigmento chamado clorofila. Aí fornece a energia. E aí, a partir do CO2, vai produzir o ATP e depois, como eu disse, pela respiração celular, vai passar essa energia ao vegetal ou pela alimentação ao animal. Bom, então, o Sol contribuiu para tornar a vida possível, também, não só dessa maneira, mas por um efeito que hoje em dia é pensado como sendo um vilão do aquecimento global, que é o efeito estufa. Se não existisse efeito estufa, a temperatura média da atmosfera em torno da Terra seria 18 graus negativos. Graças ao efeito estufa, o valor médio é da ordem de 14 graus positivos. A teoria, para entender fundamentalmente a biologia, é a teoria da evolução de Darwin, que formulou essa teoria depois de viajar durante 5 anos, contornando a América do Sul. Ele era um naturalista apaixonado e ele observou nas Ilhas Galápagos, que é um arquipélago de muitas ilhinhas vulcânicas dispersas e isoladas a 1000 quilômetros do Equador. E observou que pássaros chamados tentilhões tinham bicos de formas diferentes em cada uma dessas ilhas e que era adaptado ao tipo de alimentação que se encontrava nelas. Folhas, frutos, sementes, insetos ou vermes. E aí, nesse tratado famoso, A Origem das Espécies, ele explicou qual era essa origem. Nas Ilhas Galápagos, as populações dos pássaros ficaram segregadas por barreiras do oceano, não podiam cruzar umas com as outras. E aí, variações naturais entre os indivíduos diferentes favoreceram aqueles que tinham bicos mais aptos a aproveitar a alimentação disponível, e aí foi transmitido para eles
para os descendentes. O geneticista Theodosius Dobzhansky, que teve importância grande para a genética no Brasil, formulou essa frase totalmente válida. Nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Vamos agora falar sobre o universo, que é, por definição, tudo aquilo que existe no espaço e no tempo. Se eu pergunto quantas estrelas eu posso observar a olho nu, olhando para o céu, são alguns milhares. Qual é o número total de estrelas em todo o universo que nós podemos observar? Não chega a 1/1000 do número de Avogadro, o que, de novo, mostra como o número de Avogadro é um número gigantesco. Bem, para Newton, o universo devia ser estático e infinito, porque, se fosse finito, a gravidade teria contraído ele para zero. Mas um astrônomo amador chamado Olbers mostrou, em 1823, embora houvesse precursores, que isso é incompatível com o aspecto do céu noturno. Então, de novo, eu olho para o céu, mas agora é à noite, e eu pergunto, por que é que o céu é escuro à noite? E vocês vão ver que a resposta é extremamente profunda e, no fundo, tem a ver com a expansão do universo. Então, se eu percebo pelo telescópio que, em grande escala, o universo parece ser homogêneo. Então, o número de estrelas num certo volume é proporcional ao volume. Se eu tenho aqui um observador na Terra, e ele está olhando para o céu, então, numa camada em torno dele, uma camada esférica de raio R grande e espessura D pequeno, o volume é 4πr2, área da esfera, multiplicado por D. Então, o que acontece é que o número de estrelas cresce com o quadrado de raio, mas a intensidade da luz cai com o inverso do quadrado. Então, os dois efeitos se compensam, e isso levaria a que o céu noturno devia ser tão brilhante e tão claro quanto o céu diurno. Ok? Bom, quando Einstein aplicou a todo o universo a sua teoria da gravitação, ele também imaginava que o universo era estático. E aí ele também tinha que explicar que não havia um colapso gravitacional pensado por Newton, e introduziu para isso uma espécie de antigravidade repulsiva através do que se chama constante gravitacional, representado por lambda maiúsculo. Em 1929, um astrônomo americano, Edwin Hubble, observou, primeiro, pela primeira vez, a existência de galáxias diferentes da Via Láctea e observou a luz que vinha delas e o espectro delas, com as raias no espectro de raias, e viu que tinha um deslocamento Doppler em direção ao vermelho comparados com as raias desses elementos na Terra. Aí a gente sabe que, se está ouvindo a sirene de uma ambulância que está se afastando, o som vai ficando mais grave, e isso é o que se chama de deslocamento Doppler. No caso, Hubble observou em direção ao vermelho, e esse deslocamento cresce com a distância. Então, isso indica que o universo está em expansão. E isso, como já foi mostrado numa palestra anterior,
pode ser representado por uma espécie de balão que vai se inchando e notem bem que, à medida que ele se incha, as galáxias não mudam de volume, as distâncias é que aumentam, porque o que está se expandindo não são as galáxias, é o espaço entre elas que está se expandindo, e a expansão é vista do mesmo modo por qualquer observador. Então, como uma galáxia que está a X anos-luz de distância é vista agora, como ela era X anos atrás, é isso que explica por que é que o céu noturno é escuro. E Hubble, quando soube dos resultados de Hubble, Einstein pensou que esse lambda tinha sido o maior erro da vida dele, mas atualmente essa constante foi ressuscitada para representar o que se chama de energia escura, da qual vou falar daqui a pouco. Bom, mas isso também diz o seguinte: se eu volto em direção ao passado, eu vejo o universo ir se contraindo e, se ele se contrai indefinidamente, vai chegar a um ponto onde 13,8 bilhões de anos atrás, no qual as leis atuais da física não seriam aplicáveis e que é o que a gente chama de Big Bang. Então, vamos falar sobre o Big Bang. Por iniciativa, a princípio, de um físico muito brincalhão, George Gamow, em colaboração com Alfred Herman, em um trabalho de 48, estimaram o seguinte: 300 mil anos depois do Big Bang, o que era inicialmente um plasma de núcleos e elétrons, teria se esfriado até uma temperatura da ordem de 3.000 graus Kelvin, recombinando eles em átomos e tornando o universo transparente à radiação, porque antes ela não era absorvida dentro desse plasma. Então, se o universo vai se expandindo, a radiação vai se esfriando, eles estimaram que teria chegado a uma temperatura de 5 graus Kelvin na região de micro-ondas. Uma ideia que foi ignorada durante quase 20 anos. O trabalho foi publicado, para publicação, o Gamow convidou o Hans Bethe a ser um coautor, embora ele não tivesse nenhuma participação. E a razão disso é que, com isso, o trabalho seria de Alfred, Bethe e Gamow. Então, é o trabalho alfabético. Ele chegou até a pedir para o outro autor, o Herman, que mudasse de nome para Delta, o que o Herman não quis fazer. Bom, mas foi só em 64 que dois radioastrônomos, Penzias e Wilson, estavam fazendo observações com radiotelescópio numa antena voltada para o céu e viram que havia o que chamaram uma radiação de fundo nas micro-ondas e que vinha de todas as direções. E, embora eles não soubessem disso, eles contaram... Bom, de fato, a história é mais complexa, porque eles procuraram descobrir a origem, pensaram que vinha de contaminação por resíduos deixados por pombos sobre a antena. E até puseram todos os pombos numa gaiola e mandaram para longe de onde eles trabalhavam. Só que eram pombos correio e voltaram. E o efeito persistiu. Aí eles contaram em Princeton e foi reconhecido, então, que era, de fato, a radiação de fundo sobrando do Big Bang com a temperatura atual de 2,73 graus Kelvin e que obedece à lei de Planck, de forma praticamente perfeita para esse trabalho
de estudante de iniciação que se ajusta perfeitamente ao gráfico e confirmaram que o universo em grande escala é isotrópico. Bom, esse efeito também podia ser observado por quem tinha uma televisão antiga. Porque numa televisão antiga, se ela estava fora de sintonia, a tela ficava cheia de neve. E o que é neve é exatamente a radiação cósmica de fundo. Então, você observa a expansão do universo na sua tela de televisão. E essa é a radiação que é como aquela do céu noturno, só que não é, de fato, no visível. É em micro-ondas, mas ela enche o universo inteiro também, em todas as direções, vem em todas as direções. Essa descoberta revolucionou a cosmologia. A missão COBE da NASA, em 92, mostrou que essa radiação não é tão isotrópica como se imaginava, se pensava. Existem anisotropias muito pequenas, da ordem de uma parte em 100 mil. Por favor, Vanderlei. Então, de onde vêm essas anisotropias? Elas vêm de flutuações quânticas da densidade, e essas flutuações, se acredita que podem ter servido como sementes para formar as galáxias. O mapa mais preciso atual levou a essa aqui, que é uma dessas fotos no álbum do universo. É aquela foto do bebezinho quando nasce. E aí, em verde e vermelho, são anisotropias. E pelo modelo atualmente chamado modelo padrão, o universo é espacialmente chato, no sentido de não ter curvatura, ter geometria essencialmente euclidiana. Ele é composto por só 5% de matéria ordinária. É só isso que a gente, com toda a física nos últimos, desde o início, desde Newton até agora, não entende mais do que 5% do universo. 27% são de matéria escura, que ninguém sabe o que é. 68% de energia escura, que podia ter a ver com aquela constante cosmológica de Einstein, é o que se chama energia do vácuo quântico. Eu vou falar um pouquinho disso, e funcionar como uma espécie de antigravidade. Então, o universo, a expansão dele está se acelerando. Isso já foi observado, então. Bom, vamos finalmente falar um pouco sobre buracos negros. Novamente, gravidade. Eu jogo uma bola para cima. Qual é a altura máxima que ela atinge? Ela resulta da compensação entre a energia cinética inicial e a energia potencial gravitacional atrativa que vai puxando a bola de volta. Isso também vale para um foguete da NASA na escala astronômica. Então, se o foguete quer escapar da atmosfera, ele precisa superar a velocidade de escape, que pode ser estimada por um cálculo de mecânica clássica elementar. Eu escrevo que a energia cinética se torna igual à energia gravitacional, que é o produto da massa do foguete pela massa da Terra, vezes a constante gravitacional G, dividido por R. Então, isso me dá o quadrado da velocidade de escape como 2gm sobre R. R é a altura de subida do foguete mais o raio da Terra. Se eu faço o cálculo, isso dá 11,2 km/s, que é a velocidade de escape de um foguete. Em 1875, um astrônomo chamado John Michell aplicou esse resultado de maneira totalmente imprópria, mas ele não sabia disso, tomando para a velocidade de escape a velocidade da luz, c. E a conclusão dele foi: uma estrela com a massa do Sol e com raio maior que 18,5 quilômetros não permitiria que a luz escapasse da superfície dela. Então, ela seria invisível
Isso é o precursor da ideia de buraco negro. Mas, embora negro, ele era invisível, mas poderia ser detectado pelo efeito gravitacional. Pouco depois que Einstein formulou a teoria da relatividade geral, Schwarzschild obteve uma solução exata das equações de Einstein, com simetria esférica, mas que parecia ter uma singularidade num raio que vem realmente dessa equação aqui, é só substituir V por C e calcular o raio. Esse raio se chama o raio de Schwarzschild. Então, uma estrela funciona como uma espécie de reator termonuclear que queima hidrogênio e hélio no seu interior. Quem primeiro descobriu isso foi Hans Bethe, que ganhou o prêmio Nobel, e conta-se que ele, no dia que descobriu, foi à noite passear com a namorada e disse: olha, está vendo aquelas estrelas? No momento eu sou o único no mundo que sabe por que elas brilham. E aparentemente a namorada não ficou nem um pouco impressionada. Muito bem. Quando o combustível nuclear se esgota, a estrela vai, pela contração gravitacional, diminuindo de raio. E se o raio fica menor que 2,7 vezes a massa do Sol, primeiro ela vira uma estrela de nêutrons, que tem uma densidade tão alta que é praticamente formada dos nêutrons nucleares só, depois acaba formando um buraco negro. A deflexão... Bom, agora, por que o buraco é negro realmente? Então, todos já ouviram falar e sabem, isso tem tudo a ver com o Nordeste, porque ela foi observada primeiro aqui. A deflexão da luz do Sol, da luz das estrelas, quando passam perto do Sol, ela, então, é cada vez maior, quanto maior a gravidade. Para um buraco negro, os raios de luz que passam perto dela vão sendo desviados cada vez mais para o buraco e acabam penetrando nele. E quando penetram, a luz não pode mais emergir. Bom, mas matéria como uma nuvem de gás perto do buraco negro, pela gravidade, pode orbitar em torno dele ou ser capturada e forma um chamado disco de agregação. Outra vez tem a ver com conservação de momento angular. E isso eleva muito a temperatura, pode dar origem a jatos de gás com velocidades relativísticas e emissão de raio-x. E é isso a origem dos quasares, que são fontes de radiação muito intensa. Buracos negros de massa muito grande, da ordem de 100 mil a 1 bilhão de massas do Sol, costumam estar no núcleo de galáxias, inclusive a Via Láctea, onde já foram observados bastante pelo movimento em torno dele. E, recentemente, a detecção de ondas gravitacionais mostrou pela primeira vez uma colisão entre dois buracos negros, a fusão entre eles, e abriu uma nova janela maravilhosa para a exploração do universo. Bom, eu quero acabar mostrando como a física está longe de estar concluída. Os que quiserem começar a trabalhar nela têm muito problema para trabalhar. Em 1979, o Hawking propôs que um buraco negro não é bem negro. Ele pode emitir radiação por um processo quântico, que na teoria quântica de campos é possível, no vácuo, a criação transiente de um par partícula-antipartícula, que vive por tempos muito curtos, tem a ver com o princípio de incerteza. Quando um deles é formado perto do buraco negro, um dos componentes pode ser capturado e o outro emerge e dá origem a uma radiação, quer dizer, ele não é negro, ele emite radiação
que se mostrou ser radiação térmica. Então, ele tem uma temperatura que, aliás, é inversamente proporcional à massa do buraco e leva a ele, finalmente, a ser evaporado. Mas tudo que caiu num buraco negro, que contém informação, aparentemente, o que acontece com essa informação quando ele se evapora? Bom, já o fato de existir radiação térmica contradiz princípios fundamentais da mecânica quântica. E, em particular, o princípio básico é a conservação de probabilidade. E já houve muitas propostas para tentar explicar o que acontece, mas, a meu ver, não há nenhuma que seja satisfatória até hoje. Então, um princípio básico da teoria quântica parece estar sendo violado. Matéria escura e energia escura, que são as componentes mais dominantes do universo, também não temos ideia do que são. E tudo isso tem muito a ver com o fato de que, até hoje, ninguém conseguiu formular uma teoria quântica da gravitação. Newton escreveu no fim do tratado dele que, até aqui nesse tratado, eu demonstrei como a gravitação se estende a distâncias universais, a todo o sistema solar, explica o movimento dos planetas e cometas, explica as marés na Terra. Mas eu não sei o que é a gravitação. E, uma frase famosa, não formulo hipóteses, em latim, hipóteses non fingo. O que ele queria dizer é que eu não tenho evidência experimental sobre a natureza da gravitação. Então, ele não sabia, a primeira interação conhecida na física, que deu origem a tudo isso, até hoje não está explicada, e Newton sabia muito bem disso. O último, por favor. Eu queria terminar com uma imagem que basta observá-la para ver algo fantástico. É uma imagem de um matemático e físico holandês, muito importante, Simon Stevin, precursor muito antes de Galileu ou de Newton. E ele explicou o equilíbrio num plano inclinado, que parece paradoxal, que um peso de 2 quilos de um lado equilibra um peso de 4 do outro lado. Então, ele explicou isso por este diagrama, imaginando que ele tem um colar de contas enrolado em torno desse plano e diz o seguinte: suponha que esse lado é mais pesado e puxa o anel para baixo, mas o anel dá a volta e ele reproduz a configuração inicial. Então, isso nunca terminaria e eu teria um movimento perpétuo que é impossível. E, com isso, ele estava antecipando, no século XVI, ideias básicas da física de hoje, a existência de simetrias e leis de conservação. E ele colocou isso no frontispício de um livro de mecânica e poderia estar gravado no seu túmulo, às vezes é chamado o epitáfio de Stevin. Então, em holandês, é Wonder en is geen wonder. Tradução é uma maravilha, mas não é um milagre. E isso é, de certa forma, um lema para toda a física. Mais que isso, eu acabo de escrever, está em vias de publicação, um livro que, aliás, foi inspirado por uma palestra que eu dei aqui há 1 ou 2 anos, que se chama De onde viemos, o que somos e para onde vamos. Como a ciência atual
explica a origem da vida e o seu funcionamento. E o final do livro diz: a vida é uma maravilha. E pouca gente se dá conta de quão maravilhosa ela é. Um dos objetivos do livro é mostrar que maravilha é a vida, mas não é um milagre. Muito obrigado.